Amados, Evangelho de Mateus, capítulo número 6, versículo 5 até o versículo número 8. E não vou abordar nessa noite a oração do Pai Nosso, porque entendo que cabe um capítulo específico para este texto, ou uma mensagem específica, ou uma noite específica só para nós reservarmos ao Pai Nosso. Mas nós vamos caminhar aqui nessa noite, então, nos versos 5 até o verso 8, falando sobre a oração do cristão, que não é uma oração mecânica, mas é uma oração viva. E quando eu digo que não é uma oração mecânica, não é aquilo que se repete sem nenhum sentido, sem nenhum propósito, algo que é feito aleatoriamente. A oração do cristão ela é viva, ela é pujante, ela é pulsante, ela é relevante. Ela é uma oração que faz diferença, é uma oração que traz resultado. Assim deve ser a nossa vida de oração e as nossas orações. Vamos ver o que Jesus nos fala sobre a oração. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Amém? Depois de abordar a prática das ofertas no contexto anterior, versos 2 até o verso número 4, e falando sobre esse contexto ainda de uma justiça religiosa, de uma vida religiosa, de uma prática religiosa cristã, Jesus agora então, ele chega no segundo aspecto dessa, vamos chamar de trilogia de uma vida religiosa, que é a oferta, a contribuição, a oração e o jejum, a partir do verso 15. Domingo passado eu abordei para os irmãos essa questão de que a nossa vida cristã, a nossa prática religiosa, o nosso dia a dia religioso cristão, das nossas disciplinas, elas envolvem essas três bases. Envolve a contribuição, o devolver a Deus, o entregar a Deus, depositar a Deus tudo o que nós possuímos. Envolve a nossa vida prática de oração e envolve o que nós vamos abordar depois, futuramente, com relação ao jejum, que é a consagração, que é a entrega, que é a renúncia das coisas materiais e dos prazeres. O contexto continua o mesmo. E qual que é o contexto? A diferença entre hipocrisia e realidade. Nessas três esferas cristãs, Jesus apresenta uma atitude hipócrita na oferta, uma atitude hipócrita na oração, uma atitude hipócrita no jejum, e o que de fato é realidade relevante no caso de hoje, com vida, com substância, com algo que vai mudar a nossa realidade. O motivo das orações e as suas recompensas, é esse o contexto que Jesus vai abordar nesse texto do Sermão do Monte. Nós temos que entender a motivação das nossas orações. Nós temos que entender que uma vez que nós oramos, essa oração vai trazer uma recompensa. Nós não podemos simplesmente orar sem crer que nós vamos receber, porque senão, irmãos, do que vale a nossa oração? Se eu oro e não creio que eu vou receber a recompensa. Não é da oração e nem do Deus a quem oram que os hipócritas gostam. Jesus está dizendo aqui no versículo 4, não sejais como os hipócritas, porque eles não gostam da oração. Os hipócritas não gostam do Deus a quem eles oram, e pode ser qualquer Deus, qualquer divindade. Eles gostam de si mesmos, porque eles gostam de aparecer. Eles gostam do status, eles gostam de se exibir diante dos homens por meio da oração,
como eles se exibiam diante dos homens por meio das ofertas. Tanto é que eles contratavam a fanfarra, a bandinha, para ir na frente, enquanto eles iam ao templo para dar a esmola deles lá no templo, porque eles queriam aparecer. E não é também com a intenção de consagração, mas é para aparecer que eles fazem o jejum, além do que a lei permitia, porque os fariseus, os escribas, ou os hipócritas religiosos, irmãos, gostam de holofotes, gostam de status, gostam da mídia, gostam de estar em evidência. Essa é uma grande verdade. A hipocrisia religiosa leva a pessoa a querer, por todas as formas, aparecer. Orar é uma disciplina muito boa. Por isso que Jesus começa no versículo 5 dizendo: quando você orar. Não é uma suposição, não é uma hipótese. Jesus, quando estava ensinando os discípulos, na mente de Jesus não cabia espaço para a possibilidade, se, porventura, quizás, quem sabe. Irmãos, quando Jesus fala com os discípulos, Jesus fala de uma questão contundente, de uma questão objetiva. Quando você orar? Porque Jesus tinha a convicção de que para nós como discípulos, o exercício da oração era algo tão importante, e é algo tão importante, que não cabe possibilidade. Quando você orar? No versículo número 2, quando você der esmola. No versículo número 16, quando você jejuar. Jesus tinha plena convicção de que o discípulo dele precisava fazer essas três coisas. Não é uma possibilidade, não é uma opção, mas é algo definitivo. E o judeu, por natureza, orava 3 vezes por dia. Daniel capítulo 6, versículo 10 e versículo 13. Quando os amigos de Daniel foram conversar com o rei sobre uma prática que Daniel tinha, e armaram toda aquela cilada, toda aquela armadilha, você conhece a história de Daniel, não vou reproduzi-la aqui. Mas o que chama a atenção na vida de Daniel, e as pessoas que estavam ali à volta dele perceberam isso, tanto é que o acusaram perante o rei, era que Daniel se recolhia para orar, não uma, não 2, mas 3 vezes ao dia. Porque essa era uma prática comum, e isso veio como cultura religiosa para o judeu. E aí o muçulmano, para não ficar atrás do judeu, ora 5 vezes ao dia. Maomé trouxe essa perspectiva: não, se os judeus oram 3 vezes, nós vamos orar 5 para a gente ser melhor do que eles. Havia essa prerrogativa na cultura do judeu, na sua mentalidade religiosa. Eles iam ao templo, eles tinham essa prática, porque era algo que eles faziam. E Jesus aprovou isso, dizendo: olha, mantenham essa prática, mantenham esse hábito de vocês orarem. Jesus fala que os fariseus ficavam em pé nas sinagogas e nas ruas. Irmãos, o ficar em pé e orar na sinagoga, o ficar em pé e orar na praça, isso não é o problema. Era hábito também da cultura judaica orar em pé na sinagoga. Era hábito da cultura judaica orar nas praças. O que Jesus vai condenar era exatamente a questão do orgulho. Eles não ficavam em pé na sinagoga simplesmente por uma atitude de devoção para a oração. Eles ficavam em pé porque estar em pé chamava mais a atenção das pessoas. Eles iam para o canto das praças não para desenvolver uma disciplina de oração. Eles iam para o canto das praças e oravam lá para que quem passasse pudesse vê-los. O que eles queriam, os fariseus, os hipócritas que Jesus está condenando aqui, é justamente isso: o desejo de ter o reconhecimento, os aplausos, e é isso que Jesus condena. E é esse senso de estrelismo que Jesus continua condenando hoje na vida dos seus discípulos e na vida dos seus cristãos, na nossa vida religiosa. 2 coisas nós temos que fazer para não orar de maneira errada. A primeira coisa que nós não devemos fazer na nossa oração está no versículo 5. E o que é que Jesus diz que eu como discípulo, você como discípulo, jamais devemos fazer na nossa prática de oração? Orar como os hipócritas.
Jesus diz: olha, se você quer ser o meu discípulo, você vai precisar desenvolver uma prática de oração, mas não seja hipócrita na sua prática de oração. Por quê? Quando você orar, versículo 5, não seja como os hipócritas, gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que é o problema dessa oração hipócrita? Os hipócritas querem serem vistos pelos homens. Eles querem ser notados, eles querem ser aplaudidos, eles querem receber a recompensa. Orar em pé nas sinagogas e nas esquinas tinha essa conotação, o reconhecimento. Olha lá o fariseu, ele está orando. Olha lá o fariseu, ele está orando. Olha lá, ele está orando. Como ele é uma pessoa religiosa, como ele é uma pessoa cristã. E Jesus conta uma parábola, uma história de dois homens que foram orar. Você já leu essa história, meu irmão? A história do rico ou do fariseu e da pessoa pobre, do publicano. Lembra dessa história? Jesus fala sobre isso. E ele diz que havia então um fariseu que foi orar, e ele se colocou de pé na praça, e ele batia no peito, e ele dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, a lei mandava jejuar 1, ele fazia 2. Eu dou o dízimo de tudo aquilo que eu ganho, então eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma vida cristã, eu sou uma pessoa excelente, melhor do que toda essa ralé que está por aí. E ele terminou a oração dele, e aí Jesus fala que o pobrezinho do publicano nem sequer ergueu a cabeça, ele simplesmente disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus pergunta para os discípulos: qual dos dois vocês acham que desceu justificado? Ou qual dos dois teve a oração atendida? E os discípulos respondem: o publicano. E de fato Jesus diz: verdadeiramente foi o publicano. Por quê, irmãos? Porque aquele fariseu, ele estava usando essa prerrogativa da hipocrisia, do estrelismo. Ele queria aparecer, ele queria se mostrar. O farisaísmo religioso, meu irmão, não está morto. Não era só lá na época de Jesus. Hoje, século 21, igrejas evangélicas, igrejas católicas, igrejas pentecostais, neopentecostais, ultra-tradicionais, igrejas mortas. O farisaísmo não saiu de dentro das nossas igrejas, dentro da nossa cultura religiosa. Infelizmente, é algo que nós temos que admitir, irmãos. O farisaísmo ainda continua permeando as nossas relações. Jesus acusa de hipocrisia, e tem sido lançada essa hipocrisia sobre nós. Quantas vezes as pessoas olham para a nossa vida cristã como discípulos de Jesus, às vezes não dizem, às vezes dizem, se não fala para nós, fala para outra pessoa, mas aquele lá é crente da sua igreja. O que a pessoa está dizendo com essa frase? Aquela pessoa está sendo hipócrita. Podemos estar indo às igrejas com o mesmo motivo errado dos fariseus, para nós adorarmos a Deus? Não. Mas para nós passarmos uma imagem de piedade. Chega o domingo, eu ponho a minha roupa, eu pego a minha Bíblia, quando eu encontro a Bíblia na minha casa perdida, eu ponho debaixo do braço, ou não, eu ponho no carro, e venho para a igreja dominicalmente, regularmente, porque afinal de contas eu preciso bater o meu cartão, eu preciso ser visto, pelos irmãos, pelo pastor, eu preciso estar lá regularmente, porque se eu ficar muito tempo sem ir na igreja, talvez Jesus vai me mandar para o inferno por causa disso, então eu preciso manter a minha vida, o meu dia a dia. Irmãos, nós muitas vezes não viemos para a igreja para nós adorarmos a Deus, estarmos em comunhão, para nós aprendermos. Às vezes nós viemos para a igreja com esse senso de sermos vistos, sermos notados, darmos as caras no nosso grupo religioso. Nós nos gloriamos das nossas práticas devocionais. Então, irmãos, nós não estamos livres dessa doença da hipocrisia.
E quando eu digo nós, todos nós, eu, você, os seus amigos, os seus irmãos, as pessoas que estão nas outras igrejas, infelizmente há essa grande questão. A questão é que nós temos que vigiar para nós não cairmos nessa hipocrisia. A preocupação de Jesus não era com técnicas, mas com o propósito de purificar as nossas motivações. Jesus não estava preocupado se a oração era em pé, se a oração era sentada, se a oração era deitada, se era no monte, se era na igreja, de madrugada. Tem pessoas que pensam que a oração de madrugada tem mais poder, tem mais valor do que a oração do meio-dia. Tem pessoas que acham que se orar de joelho, Deus vai responder melhor do que se a pessoa ficar sentada. Irmãos, Jesus não está preocupado com esses meandros. Como que você vai orar? Se é de pé, se é sentado, se é no banheiro, não importa. Essas coisas para Jesus não têm relevância aqui. Jesus está dizendo qual é a intenção, qual é a motivação. Por que você está fazendo isso? Mas a nossa religiosidade ou a nossa hipocrisia nos levam a perder de vista essas motivações, o verdadeiro propósito, o motivo da oração, e a gente foca então nessas coisas secundárias. Tem que ser de pé, tem que ser de olho fechado e tem que abaixar a cabeça. Já percebeu isso? Quando a gente convida as pessoas para orar, normalmente a gente faz o quê? Não, fica de pé, ou vamos se ajoelhar, mas curva a cabeça e faz aquela cara assim de dor de barriga, faz aquela cara de piedade, fecha o olho, e aí você ora. A pessoa nem ora, a pessoa está pensando no Corinthians, ficou campeão, Então a pessoa não está orando, a pessoa está pensando lá na segunda-feira, o que ela vai fazer, as contas que ela tem que pagar. Irmãos, isso Jesus está dizendo, olha, a oração não é o como você está, mas é como está o seu coração. A preocupação de Jesus eram as motivações. Devemos orar com amor a Deus, jamais com piedade ou com disfarce. Não uma oração narcisista, egocêntrica. Isso é hipocrisia religiosa. E Jesus diz, olha, o meu discípulo não pode ter uma vida de oração hipócrita, preocupado com esses detalhes, meandros, mas a intenção totalmente furada em relação à oração. Então, irmãos, cuidado, quando a gente vai orar, quando você desenvolver a sua prática de oração, cuidado com a doença da hipocrisia. Seja em casa, seja nos grupos de oração, seja aqui na igreja, em qualquer lugar. Nós temos que tomar cuidado para não cair nessa tentação. Segunda coisa que nós não podemos fazer na nossa oração, versículo 7, nós não podemos orar como os gentios. Olha o que diz o verso 7, quando orar, não useis de vãs repetições a exemplo dos gentios, porque eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Então Jesus começa dizendo duas formas erradas da oração, como os hipócritas que querem aparecer, e agora ele fala do gentio. O gentio fica repetindo. Então, quem são os hipócritas? Os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época. Quem são os gentios? Os pagãos, os pecadores, quem não era judeu. E aí Jesus fala, não seja como um religioso, mas não seja como um gentio pagão. O discípulo tem que ser diferente desses dois extremos. E qual que é o problema da oração dos gentios? Eles ficam repetindo. É isso que Jesus diz. Não ore como gentios. Não fique repetindo. As repetições são inúteis. Não é pelo muito falar que Deus ouve. E aí eu lembro de Elias e os profetas de Baal lá no Antigo Testamento. Você conhece essa história também. Elias colocou um desafio para os profetas de Baal. Cada um pegou um animal, um boi, mataram, cortaram os pedaços, fizeram o alicerce, colocaram a carne em cima do altar, e os profetas de Baal começaram a orar para que Baal descesse fogo do céu, porque o acordo era, o Deus que manifestasse com fogo era o Deus verdadeiro. E lá estão os profetas de Baal, orando, e nada de Baal mandar fogo, nem uma faísca sequer. E o tempo foi passando, e eles lá orando, começaram a se chicotear, a se bater, a se cortar, para que Baal respondesse. E Elias só de lado, só olhando, só de butuca. Aí Elias chega para eles e fala assim, gente, grita mais alto,
Pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, não está escutando a oração de vocês. Foi sarcástico demais o profeta Elias. O fato é que eles ficavam, nessa repetição e nada aconteceu. Aí ele diz: jovem, sai daí, senta lá, agora é minha vez. Colocou lá o cordeiro, mandou encher de água por cima e disse: Deus, tu é o Deus verdadeiro. Deus mandou fogo, consumiu o holocausto, o altar, até a água que estava em volta, Deus manifestou a sua glória. Então, não é a repetição, não é essa insistência, não é isso, irmãos, que vai agradar a Deus. Nós temos que ter cuidado como cristãos para não ser como os gentios. A oração repetitiva é vazia de significado, é meramente mecânica. Ela deixa de ser real e deixa de ser pessoal. Por isso que a oração do cristão é viva. Ela não é apenas um mecanismo que fica lá, o hamster naquela rodinha, andando, rodando, e nada acontece, não sai do lugar, ele fica lá e fica. A nossa oração não pode ser assim. Essa oração torna-se mera repetição de palavras. E a tradução aqui do grego de vãs repetições é uma palavra que pode ser traduzida por gaguejar, ou talvez tagarelar. Então Jesus disse: quando você vai orar, meu discípulo, não fique tagarelando palavras, não fique verbalizando palavras, balbuciando palavras ao léu. Você precisa ter uma oração aqui na sua mente. A ênfase não está nas vãs, ou está na palavra vãs, pois traduz uma utilidade, coisas vazias, coisas inúteis. A perseverança na oração é recomendada. Então, quando nós olhamos, a sua tradução talvez diz: não useis de vãs repetições, a minha falha é repetição inútil. Até que a repetição da oração não é algo que Jesus está enfatizando, mas é a questão das coisas vazias. Sabe por quê? Porque lá no Getsemane, quando Jesus estava prestes a morrer, ele chamou os discípulos, foi lá para o monte, deixou uma galerinha mais distante, pegou Pedro, Tiago e João, botou um pouquinho mais para frente, disse: fiquem aqui debaixo dessa árvore, orem, que eu vou um pouquinho mais adiante e vou orar. E aí Jesus chegou lá e Jesus orou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade, não a minha. Orou, voltou, achou o pessoal dormindo, acordou mesmo, a gente acorda, voltou, orou segunda vez, a mesma oração: Pai, afasta de mim o cálice. E assim pela terceira vez. Então, a repetição não é o problema aqui onde Jesus diz, mas o problema é as coisas vãs, inúteis, coisas vazias. Mas Jesus também não incentiva a repetição. A perseverança na oração é recomendada. Então você precisa repetir, você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Não é porque você orou algo hoje que amanhã você não vai orar. Você não vai continuar nessa insistência. A repetição em forma de insistência, ela é salutar. A repetição vã e mecânica não serve para nada. Jesus condena o falar sem pensar, o amontoado de palavras vazias, sem significado, que procede só dos lábios, mas não do coração. E aí, irmãos, vamos pensar um pouquinho, que exemplos de orações gentílicas que Jesus poderia estar condenando? Talvez aquele hábito da meditação transcendental, onde fica se repetindo palavras, aquele A1 que não passa para o A2 nem para o A3, a pessoa fica lá A1, 2 horas, só falando A1, passa para o A2, para o A3, para o A4. Talvez Jesus possa estar se referindo aqui ao terço, ao rosário, que é um hábito dentro da religião católica. O rezar o terço são 7 Pai Nossos e 53 Ave Marias. Não vou entrar na teologia da oração, mas às vezes fica nessa repetição mecânica, sem nenhuma consistência. Agora, irmãos, e nós, como evangélicos? O que nós fazemos que Jesus também desagrada? Talvez aquela liturgia arcaica de culto, sem nenhum sentido, sem nenhum significado, onde se preza a liturgia e não o sentido por detrás da liturgia. Lutero reformou a teologia, mas Lutero não reformou a eclesiologia. Então muitas igrejas ainda permaneceram com uma liturgia,
com um estilo de culto meramente litúrgico, sem sentido. E nós temos que cuidar para que o nosso culto não seja litúrgico. A gente venha e volte para casa sem levar nada desse momento que nós estamos aqui. Talvez os nossos jargões religiosos nas nossas orações, e o crente é bom para ter jargão, né? Aquelas palavras de impacto, aquelas palavras de fé, aquelas palavras de determinismo. A pessoa, quando vai orar, ela acaba seguindo o mesmo padrão de jargão, não porque vai dar certo, porque isso. Nós temos que cuidar em relação a isso, para que isso não vire uma repetição mecânica. Em resumo, qualquer espécie de oração com a boca, mas a mente não está participando. Aí você se ajoelha para orar ao pé da cama, você começa a falar com Deus, de repente você já pegou no sono e continua lá ajoelhado, e aí você acorda de madrugada, opa, como eu orei bastante hoje, né? Ou você começa a orar e aí o seu pensamento vai para o trabalho do dia de amanhã, mas você está lá orando. O pensamento está lá em casa, está lá no problema, o pensamento já sumiu, mas a gente continua ajoelhado, continua orando. E aí a gente nem sabe o que a gente orou. Quando alguém está orando na igreja e você está pensando em outra coisa, aí a pessoa fala amém, você diz amém, mas você nem sabe o que a pessoa pediu. Às vezes a pessoa pediu para Deus pesar a mão sobre a sua vida e você diz amém, porque você não prestou atenção na oração. Às vezes, irmãos, nós temos esse hábito. A Anne estava aqui orando, ela orou bastante, né? Uma oração bem longa. A tentação do nosso pensamento sair da oração da Anne e caminhar para qualquer outro lugar, mas é muito grande. Então, nós, nesse contexto, não podemos dizer amém no final da oração dela, porque eu não participei, eu não acompanhei. Então a minha oração foi uma oração gentílica, só apenas palavras. O meu participar, não que ela orou nesse sentido, mas às vezes nós também, estamos nós orando e o nosso pensamento foge. É porque a gente liga o piloto automático da oração, e a gente ora, mas a mente já sumiu, a mente já foi embora. Então temos que cuidar com essas orações apenas de palavras, sem nenhum propósito, ou com a nossa mente distante. Bom, como que a gente tem que orar então? E Jesus responde isso no versículo 6. Como que é a oração do cristão? Deve ter intimidade com Deus. Olha o que Jesus fala: mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora o Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Então Jesus diz, olha, a oração do cristão tem que ter intimidade com Deus. A pessoa tem que ser íntima do Senhor. A pessoa tem que ter um bom relacionamento com Deus, na intimidade. Irmãos, em intimidade, intimidade você não conquista vendo a pessoa uma vez por semana. Intimidade a gente não constrói num relacionamento distante. Intimidade é algo que a gente constrói no dia a dia, quando a gente passa tempo junto, quando a gente investe tempo. Então, se eu não tenho o hábito de ter essa intimidade com Deus constante, às vezes que eu vou orar esporadicamente, aleatoriamente, pode ter algum prejuízo em relação a isso. Então Jesus diz, olha, você quando orar, entra no teu quarto, desenvolva a intimidade, aposte nessa intimidade. O cristão ora com uma intimidade profunda com Deus. Ele entra no quarto, ele fecha a porta, ele fala ao Pai que está em secreto, e o Pai que está naquele lugar secreto está lá esperando e vai responder a essa oração. Parêntese, interessante que Jesus usa o quarto como um sinônimo de intimidade. Por que você não entra na sala? Por que não vai na cozinha? Por que não vai na despensa? Por que não vai no depósito? Mas é no quarto, porque o quarto de fato é o que expressa a intimidade. Para quem é casal, para quem é casado, sabe que o quarto é o lugar da intimidade do casal. Então quando Jesus fala aqui o quarto, eu entendo que é para reforçar essa ideia de intimidade. Fecha esse parêntese. Procura não ser perturbado e distraído. Fecha a porta. Não deixa nada perturbar ou distrair a sua oração.
Cuidado com os olhos, cuidado para que os homens não atrapalhem a sua oração. Tenha esse momento íntimo para ficar a sós com Deus, porque Deus está esperando você lá no quarto, lá naquele momento de intimidade. Fechar a porta, ficar em secreto, os olhares atentos dos espectadores destrói a oração. E aí que a oração do fariseu perdia todo sentido, porque quando ele percebia que as pessoas estavam vendo a sua prática, a sua oração já mudava de conotação, já não era mais uma oração íntima, pessoal, particular, já era algo para ser visto pelas pessoas. Então, a recomendação de entrar no quarto, fechar a porta, ter esse momento em segredo, é justamente para a gente não ser tentado ao olhar da outra pessoa, desviar o foco da nossa oração. A certeza da presença de Deus enriquece a oração. A certeza de que só está você e Deus ali, vocês dois sozinhos, isso abre preceitos. Tem coisas que a gente vai falar na oração com Deus que a gente não fala na oração em público. Por exemplo, confessar pecado. Você não confessa pecado em uma oração pública. Eu vou chamar você para orar. Não, vem aqui na frente e ore. Você não vai pegar o microfone e vai dizer: Senhor, perdoa porque eu pequei, perdoa porque eu fiz isso. Você não faz isso em público. Mas lá na sua oração, você pode fazer isso, porque Deus vai te dar o perdão. Então, irmãos, o olhar é o que pode de fato tirar a essência da nossa oração. A essência da oração é buscar a Deus em profunda intimidade. Você tem intimidade com Deus no dia a dia? Em todas as práticas, em todos os momentos, em todos os instantes? A intimidade na oração vai ser reflexo de uma intimidade constante, contínua. Se eu não tenho intimidade com Deus quando eu estou jogando futebol, ou quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou dando troco, quando eu estou fechando um negócio, quando eu estou emitindo uma nota, quando eu estou na escola, se eu não tenho intimidade constante em todas as esferas, irmãos, na oração não vou ter intimidade. Porque a intimidade da oração é reflexo de uma vida de intimidade com Deus em todas as áreas. Então eu não posso viver todas as outras esferas deixando Deus de lado. Deus, não olha, pai, eu estou fazendo isso, mas o Senhor não olha, deixa eu fazer aqui, deixa eu resolver esse negócio, o Senhor não olha. Deus, fecha a porta, deixa eu sozinho agora, deixa eu fazer esse negócio sozinho. Aí depois quando eu vou orar, Deus, agora o Senhor pode entrar porque eu terminei as minhas coisas. Não, intimidade é algo constante. Todos os momentos vai se refletir na oração. Então a oração do cristão, ela é permeada por essa intimidade. E último, versículo 8, a nossa oração deve descansar em Deus. Olha o verso 8: não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece do que você necessita antes do que você pede. Parênteses, voltando, o quarto traduz uma palavra no grego que é sala de depósito. Entra no quarto, entra na sala do depósito, onde se guardavam os tesouros, onde se guardavam as riquezas. A palavra quarto, traduzida do grego, tem essa ideia. Então, se você quer uma oração, vá no quarto do depósito. É lá que Deus vai mandar as bênçãos para você. A recompensa de quem ora em secreto, quem ora no quarto do depósito, é o que está lá no depósito. Você vai entrar na oração, vai estar nesse lugar, Deus vai te recompensar com aquilo que está guardado lá. Devemos descansar em Deus. Descansa, pois sabe que Deus conhece as suas necessidades. Irmãos, o cristão não ora para informar a Deus de algo. Quando eu vou orar, você quando vai orar, não é para dizer: ó Deus, lembra que eu tenho que fazer isso, eu preciso disso. Deus, anota na sua agenda que eu estou precisando esse mês de um pouquinho a mais, porque aumentou a conta de luz. Deus, não esquece, Deus, olha, só precisa... Irmãos, nós não precisamos informar a Deus de nada. Deus não tem amnésia. Deus, desculpa a expressão, não é burro, para que eu tenha que entrar em oração para dizer: ó Deus, o Senhor precisa lembrar disso. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele é onipresente, onisciente, conhece as palavras antes de sair da nossa boca. Então, quando nós vamos orar, irmãos, não é para lembrar Deus. Não é para que Deus não se esqueça de me abençoar ou de fazer e dispensar o seu favor sobre a minha vida. O nosso Deus não é ignorante
para que precisemos informá-lo ou persuadi-lo de alguma coisa. Os outros deuses podem ser, mas o nosso Deus não. Oramos para nos despertar, não para despertar a Deus, é para mim me despertar, exercitar a minha fé. E não para que mude alguma coisa em Deus, Deus não muda, mas eu preciso mudar. Então quando eu oro, é para que a minha fé seja exercitada, é para aliviar a minha ansiedade, é para colocar diante de Deus as minhas necessidades, diante do Senhor. Então quando nós vamos orar, irmãos, não é para que Deus possa fazer algo, lembrar-nos, não, é para eu poder ser mudado e transformado. Principalmente em relação às minhas ansiedades. Ele conhece do que você precisa antes de pedir. Então você entra em intimidade, você vai para a oração, você conversa com Deus, você ora a Deus, para que você cresça espiritualmente, para a tua fé amadurecer e para você descansar no Senhor. Para você poder deixar com o Senhor aquilo que você estava orando, como fez aquela mulher lá no Velho Testamento com o profeta Eliseu. Ela fez um quartinho para o profeta, para receber o profeta, e ela não tinha filhos, então Eliseu diz, essa mulher tem sido tão boa para comigo, o que ela precisa? O servo falou, ela não consegue ter filho, ela não engravida. Então Eliseu orou, abençoou, aquela mulher teve um filho, o filho cresceu, depois ele morre. E a mulher pega o filho morto, entra, sobe lá no quartinho do profeta e coloca sobre a cama do profeta. O texto diz que ela saiu e fechou a porta. O que significa isso, irmãos? É quando nós vamos orar, e nós oramos, nós deixamos diante de Deus as nossas preocupações, as nossas apreensões, os nossos medos, nós deixamos diante do Senhor. Mas sabe o que acontece às vezes? A gente vem para a igreja, a gente ora, coloca o problema aqui no altar, aí termina o culto, a gente vem, pega o problema e leva para casa de novo, e fica com o problema a semana toda. Aí a gente vem no outro domingo, ora, coloca o problema diante do altar, termina o culto, Deus, agora o problema me devolve, pega o problema. É deixar diante do Senhor, é entrar, fechar a porta e dizer, Deus, eu vou descansar. Então a nossa oração precisa ter essa perspectiva, descansar no Senhor. Oramos para declarar que a esperança e a expectativa das coisas boas está nele. Eu dependo do Senhor. A oração é para a nossa instrução, para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento, não para mudar alguma coisa em Deus. Concluindo, a oração do cristão é viva. Por que é viva? Porque ela não é hipócrita, como a dos fariseus. Ela é viva porque ela não é mecânica, como a oração dos pagãos. A oração do cristão é real. Por quê? Porque ela é sincera, ela não é hipócrita, ela é refletida, ela não é uma oração mecânica. A sua língua fala, mas o que você falou passou por um processo de coração, de mente, e aí você diz. Na oração do cristão, a mente e o coração devem estar envolvidos nas palavras que saem da boca que ele está pronunciando. Então a mente e o coração, elas estão presentes nessa oração. Elas precisam estar presentes, não é só palavras jogadas ao léu, mas elas precisam ter essa reflexão. A oração do cristão é a expressão de uma verdadeira comunhão com o nosso Pai Celeste. E aí Jesus, a partir do verso 9, diz, quando você orar, diga, Pai nosso que estás no céu, e aí nós paramos aqui para abordar isso numa outra oportunidade. Como tem sido a sua prática, a sua vida, a sua conduta de oração? Não pode ser uma oração hipócrita, não pode ser uma oração gentílica. Uma oração onde eu vou estar em evidência, eu vou ser visto pelas pessoas. E nem uma oração mecânica, que profere palavras sem sentido. A oração do cristão tem intimidade. A oração do cristão, ela desenvolve essa intimidade. E a oração do cristão, ela é permeada de significado. Tudo isso é importante a gente aprender a saber sobre oração. A teoria da oração é muito legal.
Mas, irmãos, teoria da oração é a base. A oração tem que ser prática. Não adianta eu saber tudo isso sobre oração. Não adianta eu saber que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo se eu não orar. Não adianta eu saber tudo sobre oração. Oração é algo que só vai ser significativa se a gente exercitar. Não tem jeito. Não tem outra forma. Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos exorta em relação à oração. Ajuda-nos, Pai, a termos uma dinâmica, uma vida, um estilo, uma prática de oração que agrade ao Senhor. Porque a oração é a chave da nossa vida espiritual. Nos dê essa graça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.